Bem, continuando a nossa unidade 1, nós vamos trabalhar agora a questão da classificação dos resíduos sólidos. Lembrando que esse processo de classificação ele vem para atender às condicionantes legais e normativas existentes sobre a temática. Além da nossa política nacional de resíduos sólidos, que trata de uma maneira geral e nós vamos discuti-la daqui a pouco, nós temos a ABNT 10.004, uma norma brasileira, que fala sobre o processo de classificação e caracterização do resíduo. Então, ele vem com algumas classificações e algumas propriedades que esses resíduos vão ter para que a gente faça uma classificação e uma identificação até do grau de periculosidade que esse material pode ter, que essa massa de resíduo pode conter. A partir daí, é a base para que a gente estruture um gerenciamento desses resíduos sólidos. Lembrando que o foco aqui é principalmente resíduos sólidos urbanos, mas nós vamos perpassar por outras áreas relacionadas à geração de resíduos, como as atividades industriais, serviços de saúde. Lembrando que também o que acontece? A NBR 10.004 ela vai tratar o tema de uma maneira geral, identificando a parte de resíduos de saúde, resíduos industriais, resíduos sólidos urbanos, resíduos comuns, resíduos radioativos. Só que existe a necessidade de especificar ainda mais para determinadas características que esses resíduos vão ter. Então, eu vou ter outras normativas específicas para resíduos de serviço de saúde, por exemplo, onde nós temos as resoluções, as RDCs da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que contemplam também informações acerca do trato dos resíduos de serviço de saúde. Quando nós formos abordar resíduos de saúde, nós vamos trazer essas outras resoluções que complementam a NBR 10.004. Se eu for trabalhar resíduos industriais, eu vou ter outras normativas, dependendo das características, do porte, do tipo de empreendimento, da atividade industrial, tem as especificidades de resíduos que eles vão estar gerando. Então, existe uma necessidade de trabalhar essas especificidades, que já não são contempladas de maneira geral na NBR 10.004. Mas aqui a gente começa a ter a base do que nós vamos discutir sobre resíduos sólidos para que a gente possa estar desenvolvendo as ações de gerenciamento da maneira mais adequada e complementando de acordo com a nossa necessidade com outras legislações ou normativas mais específicas para aquele caso em questão. Então, para que a gente entenda nesse primeiro contexto, o que é que nós vamos ter aqui? A classificação dos resíduos pela origem. Então, está relacionado à procedência desse material. Pode ser público, urbano, resíduos especiais, resíduos de áreas rurais. Então, só para que a gente entenda, quando eu falo de urbanos ou públicos, nós estamos falando primordialmente resíduo domiciliar, resíduo público, a parte de varrição, podas de árvore, as manutenções que são feitas ao longo da cidade pelo ente público propriamente dito. Tá? Resíduos comerciais, lembrando que esses comerciais eles se assemelham muito aos chamados resíduos comuns, resíduos domiciliares, pelas suas características, embalagens, plástico, papelão e por aí vai. Matéria orgânica e coisas dessa natureza. Os entulhos da área de construção e demolição, também relacionado à indústria da construção civil. Resíduos sólidos de áreas rurais, são os materiais contendo os defensivos agrícolas. Nós comentamos algumas coisas a esse respeito quando falamos no vídeo anterior e na apresentação dos seminários. As embalagens e de uma maneira geral. Os resíduos sólidos especiais são os hospitalares e resíduos de serviço de saúde. Resíduos de cemitério, tem que se tomar cuidado. Existe uma coisa que até então não era muito discutida e eu acho que de uns 10 anos para cá tem se trabalhado um pouco mais essa temática, chamada de necrochorume, que é a decomposição dos corpos e a produção do chorume. E isso tem impactado o meio ambiente porque tem atingido não só o solo, mas também o lençol freático. E dependendo da área de localização desses cemitérios, você hoje tem a problemática, por exemplo, se eu pegar a região central de Belém, eu tenho cemitérios antigos que já foram desativados. Não há nenhum tipo de manutenção nessa área. E outros cemitérios bem antigos que ainda estão em funcionamento na cidade, mas que não têm um projeto ambiental adequado,
pelo tempo de existência aí, né, desde a sua inauguração não foi pensado dessa forma, que estão impactando. O lençol freático estão cercados de áreas domiciliares. Então eu tenho residências e eu tenho prédios. A maioria desses prédios e dessas residências tem poços artesianos e isso está gerando um problema, porque está a contaminação dessa água. Então isso é algo que tem que se tomar muito cuidado. Atividades industriais. Como eu falei, dependendo da característica da atividade industrial, a gente tem que verificar qual é a melhor maneira, a mais adequada de tratar e gerenciar esses resíduos sólidos que estão sendo gerados. A parte de material atômico. Então, quando vocês forem ver uma disciplina chamada Gestão e Legislação Ambiental, vocês vão verificar uma questão que a gente chama de competência legislativa. É competência exclusiva da União tratar assuntos de matéria, tá, na área atômica, na área de nuclear. Então, a responsabilidade aqui para normatizar essas ações cabe ao CNEM, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, amparado por legislações específicas com base nas atribuições de competência dos entes da Federação, União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Tá? Então, é competência exclusiva da União legislar e atuar nessa área. Consequentemente, quando a gente fala de legislação e de licenciamento ambiental, compete à União licenciar essas atividades. Na disciplina específica de legislação, vocês vão ter essa possibilidade. Existe uma outra optativa que é licenciamento e estudos ambientais, que vai tratar também dos projetos de licenciamento específicos para cada caso, cada situação, de acordo com as esferas de competência. Lixo espacial. Nós temos uma quantidade de lixo espacial absurda circulando ao redor do planeta. De vez em quando, algum acaba caindo. Só que nesse processo de reentrada, quase sempre ele é desintegrado. Então, o que não repercute em problemas muito sérios em termos de impactos ambientais e principalmente da questão dos resíduos, da existência dele no solo. Portos, aeroportos, terminais rodoviários, de uma maneira geral. Por que nós vamos caracterizar esse tipo de resíduo gerado como resíduo sólido especial? Se você observar, o que eu tenho nos portos, aeroportos e terminais de uma maneira geral? Resíduos orgânicos, resíduos passíveis de reciclagem, resíduos de certa forma ditos e caracterizados como os resíduos comuns. Mas por que eu tenho essa caracterização, essa necessidade, na verdade, de trabalhar isso como resíduo sólido especial? Primeiro, essas áreas são áreas de circulação de pessoas de todas as regiões possíveis e imagináveis. Principalmente se você pegar, por exemplo, um aeroporto internacional como Guarulhos. Tem voos chegando de todos os continentes. Então você tem uma pluralidade de pessoas, uma diversidade em termos de circulação de indivíduos muito grande. E isso pode trazer à tona material contaminado. Nós estamos vivendo uma pandemia. A porta de entrada do Brasil foi Guarulhos. Já se sabia que era por Guarulhos que iriam entrar o vírus no país. Por quê? Pela alta circulação de pessoas de voos de várias áreas do planeta, inclusive de áreas que já estavam tendo incidência. Só existiria a possibilidade de vetar completamente o acesso à pandemia no país, isso é quase impossível de acontecer e de se fazer, se eu fechasse completamente a fronteira para todo mundo que estivesse fora do país. Independente de ser brasileiro ou não, independente da necessidade de voltar ou não para o país, se eu fechasse de uma maneira total, aí sim eu talvez conseguisse evitar a entrada do vírus. Mas isso é praticamente impossível de se realizar. E já se sabia, já se tinha previsão de quando e de como o vírus entraria no país. E foi por Guarulhos. E, diga-se de passagem, foi antes do carnaval. Só que por questões econômicas, não se impediu o carnaval na época. E aí a gente teve a disseminação gigantesca no país, como houve. Não houve um direcionamento nesse sentido. Então, por que é considerado resíduos especiais? Exatamente por esse grau de periculosidade. A contaminação desse tipo de material, ela é muito grande, dependendo da região de onde está vindo aquele passageiro.
e do material que ele está trazendo. São situações que nós precisamos observar. Então, a partir do momento que eu caracterizo ele como um resíduo sólido especial, eu tenho um tratamento específico. Leia-se basicamente também fazer o recolhimento desse material e a incineração, para evitar, né, a disseminação de qualquer material biológico, qualquer material patogênico que possa existir nessa massa de resíduo. Então, por conta dessa necessidade, a gente caracteriza como resíduo especial e dá o trato específico para eles. Quase sempre com uma similaridade ao que está sendo utilizado para o tratamento dos resíduos hospitalares e RSS de uma maneira geral. Então, a partir desse processo de identificar a origem e eu identificar e caracterizar já se é resíduo especial, se é resíduo domiciliar urbano, se é resíduo proveniente de atividades agro-silvopastoris, eu venho para sua composição, ou seja, o seu grau de degradabilidade. Então, as características do lixo vão variar conforme as atividades geradoras. Então, nós temos a origem da atividade geradora, que foi do slide anterior, podendo aí identificar de acordo com alguns fatores dominantes, algumas características que podem ser industriais, comerciais, turísticas, com o clima, costumes, estágios econômicos e sociais. Falamos sobre isso também. Quanto mais pobre é a população, menos instruída ela é, pior a relação dela com o resíduo e maior a quantidade de resíduo orgânico. A questão do nível educacional, o grau de instrução e conhecimento dessa população acerca da temática e do trato dos resíduos sólidos, que ela está gerando principalmente, né? Número de habitantes, ou seja, a concentração populacional na área, também tem relação direta com a quantidade e a característica do resíduo gerado. Então, a partir daí, dessa questão da composição, a gente analisa quanto à natureza do resíduo. Ele pode ser orgânico, e aí nós temos alguns exemplos. Pode ser inorgânico, biodegradáveis, tá? Não biodegradáveis. Lembrando que, quando a gente fala da questão da degradabilidade de um material, está relacionado também a uma visão antrópica. Porque se eu pegar o vidro, se eu pegar a borracha, ela é degradável, mas o seu processo de degradação é muito lento. Então, do ponto de vista antrópico, nós vamos considerar como não degradáveis, como não biodegradáveis. Tá? Por quê? Porque o processo é muito lento e eu não consigo, pela velocidade de resíduo que eu gero dessa característica, com essas propriedades, eu não tenho, enquanto ser humano, capacidade de deixar isso no meio ambiente e esperar que o meio ambiente, entre aspas, absorva, dê um fim a essa massa de resíduo. É diferente, por exemplo, da matéria orgânica, que tem um tempo de biodegradação muito rápido, comparado a esses outros materiais. Então, devido a essa necessidade, eu preciso encontrar alguma solução para isso. Aí entra a logística reversa, aí vai entrar a questão do gerenciamento, com as ações de tratamento, destinação final, reaproveitamento e revalorização do resíduo, que é baseado na logística reversa quando tiver essa possibilidade, né? Degradação rápida e degradação lenta. Então, dependendo da característica de degradabilidade, aqui a gente tem alguns exemplos de materiais para cada uma dessas situações, nós vamos analisar o que vai ser feito com essa massa de resíduo. Dentro dessas características, de um modo geral, a gente vai constituir, de acordo com as substâncias, esse processo de classificação. Então, o que a gente vai chamar de facilmente degradável? Alimentos, de uma maneira geral, né? Folhas, capim, casca de fruta, animais mortos, excrementos, são facilmente degradáveis na natureza. Moderadamente degradável, papelão, papel, outros produtos celulósicos de uma maneira geral, derivados, né, da fabricação de produtos da celulose. Dificilmente degradável, trapo, couro, pano, madeira, borracha e por aí vai. Não degradáveis, metais não ferrosos, vidros, pedras, cinzas, terra, areia, cerâmica, de uma maneira geral. Quanto ao aspecto econômico, nós temos as questões dos resíduos que podem ser utilizados para a produção de determinados compostos. Então, nós temos os recuperáveis e os inaproveitáveis.
Dessa forma, aqueles que são inaproveitáveis do ponto de vista econômico devem passar obrigatoriamente por um tratamento dentro das ações de manejo que nós vamos especificar, desde a coleta, transporte, acondicionamento, tratamento e destinação final, já que eu não posso aproveitar, não tem valor econômico, não tenho valorização econômica desse material. Quase sempre estão aí alguns resíduos industriais, resíduos radioativos, que você realmente não tem o que fazer. Já se eu levar em consideração a questão dos resíduos comuns, os domiciliares de uma maneira geral, praticamente tudo que é gerado tem algum tipo de aproveitamento, tem algum tipo de valoração econômica que eu posso implementar através de uma logística reversa. Okay? Mas nós vamos estar discutindo isso um pouco mais à frente, nesse sentido. E atentar-se para que a 10.004, perdão, da ABNT, ela fala também algumas classificações de acordo com o grau de periculosidade através do que ele chama de classe 1 perigoso. Então, ele vai identificar que um resíduo é perigoso, a periculosidade de um resíduo, quando ele apresenta determinadas características em função das suas propriedades físicas, químicas e biológicas, ou infecto-contagiosas. Tá? E geralmente eles apresentam risco à saúde pública, provocam mortalidade, incidência de doenças, ou vai acentuar um determinado índice de doença que já existe na região. Dá riscos ao meio ambiente quando esse resíduo for gerenciado de forma inadequada, ou seja, vai impactar o solo, a fauna, a flora, recursos hídricos, vai gerar poluição atmosférica de alguma maneira. Tem a característica de ser inflamável e patogênico de certa forma. E o classe 2 são os ditos não perigosos. Aqui o classe 2 ele vai se enquadrar em A e B. Então, o classe 2A são os chamados não inertes, aqueles que não se enquadram nas classificações do resíduo classe 1, ou seja, não tem aquelas propriedades, aquelas características de ser caracterizado como um resíduo perigoso, e a partir daí não é classificado também como o 2, ou seja, inerte. Geralmente, esses resíduos têm as seguintes propriedades, os não inertes. Eles são biodegradáveis, têm capacidade de combustibilidade, ou seja, têm poder calorífico, liberam energia, tá? Ou são solúveis em água. Tendo essas características primordiais, eles são não perigosos e não inertes, ou seja, eles sofrem alguma alteração mediante algum agente externo, como os intempéries climáticos, a capacidade de liberar energia se for colocado em combustão, né? Possibilidade de solubilizar em água dentro dessas formas. E os chamados inertes, que são os classes 2B não perigosos, é qualquer resíduo que, quando ele for submetido pela ABNT 10.007, a amostragem de resíduos sólidos, né, submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, na temperatura ambiente, eu vou verificar se na obtenção desse extrato, e aí eu vou utilizar a 10.006 para isso, não tiver nenhum dos seus componentes solubilizados. O que eu quero dizer? Se ele não desprendeu nenhum tipo de material, nenhum componente que é característico da propriedade desse resíduo. Ou seja, se não tiver nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores ao padrão de potabilidade da água, então vou verificar as normativas que falam sobre potabilidade de água e vou fazer uma comparação nesse sentido com esse extrato solubilizado, excetuando-se os padrões de aspecto, cor e turbidez e sabor, aí eu vou considerar esse material como inerte. Então, qual é a principal diferença? Nós temos os perigosos, que têm características, né, patogênicas, principalmente, de inflamabilidade. Eles podem ser explosivos. Nós vamos ter os não perigosos, os não inertes e os inertes. Os não inertes sofrem degradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Os inertes são aqueles que, através dos testes, comparando a 10.007 e a 10.006 da ABNT, não tem nada de solubilização, ou seja, não liberam nada de nenhum desses componentes existentes na produção
no que compõe, na verdade, na origem desse resíduo, tá? Dessa massa de resíduo. Se isso acontecer dentro dos testes de laboratório, nós vamos caracterizar eles como não inertes. A bibliografia, de uma maneira geral, já tem uma série de classificações e de exemplos acerca do que é o inerte e o não inerte. E a partir daí você pode fazer uma consulta, né, na literatura acerca desse material, destas informações, para fazer a classificação e caracterização de acordo com o material que você tem. Caso contrário, você não encontre na literatura nada específico, é necessário fazer os testes de laboratório. Então, você vai para um laboratório e, através, com a orientação da 10.007, que mostra como proceder às análises, você vai seguir esse passo a passo para que a gente tenha as informações necessárias para que eu possa classificar esse resíduo sólido, essa massa de resíduo. Depois nós vamos para características físicas, então, ou seja, composição gravimétrica. Até comentei isso no vídeo anterior. Então, ele é o percentual de cada componente em relação ao peso total de resíduos sólidos. Em geral, né, para a questão percentual em composição de resíduo para o cenário brasileiro, como nós já discutimos, nós temos uma matéria orgânica que representa praticamente 50% da massa total de resíduo. E a partir da matéria orgânica, depois, em ordem, nós temos papel, papelão, plástico, materiais metálicos e vidros. São os principais elementos que constituem a composição gravimétrica. Então, se eu hoje parar para fazer uma composição gravimétrica, eu vou confrontar as informações e eu vou ver que o que a literatura trata hoje é basicamente o que está aqui, né? Então, nós já discutimos no vídeo anterior, inclusive, que a predominância de matéria orgânica está diretamente relacionada ao grau de instrução, ao poder econômico, à questão social em que o país se encontra. E hoje, a tendência de existir uma maior massa de matéria orgânica no resíduo, ela é muito forte devido às questões socioeconômicas em que o país tem vivenciado. Peso específico, ou também chamado de densidade aparente, é a relação entre o peso e o volume, dado em quilograma-força por metro cúbico. Então, eu tenho na literatura as fórmulas para calcular isso, como identificar. O teor de umidade, já, o próprio nome já diz. Vocês já viram isso em química, né? Nas disciplinas iniciais do curso. O que é que nós temos? A presença de água nessa massa de resíduo. Então, eu tenho como fazer o cálculo, o peso perdido a partir de um processo de secagem a 105 graus Celsius, eu tenho essa fórmula, ela é uma matemática básica, não vou entrar nem no mérito da questão, onde eu tenho o teor de umidade, peso inicial da amostra e peso final da amostra. E aí você tem o percentual de umidade existente naquela massa de resíduo. Normalmente, quando se vai fazer, principalmente, aproveitamento energético do resíduo, o ideal é que essa massa de resíduo passe por um processo de secagem, exatamente para perder essa quantidade de água existente. Porque quanto menor a umidade no material, que vai ser direcionado para aproveitamento energético através da combustão, por exemplo, melhor a eficiência de queima desse resíduo e, consequentemente, melhora o poder calorífico. Tá? Então, eu melhoro a eficiência de combustão. O que é que eu quero dizer com isso? Eu trabalhei, por exemplo, já projetos que utilizava biomassa para a produção de energia elétrica. Então, era um processo chamado de gaseificação de biomassa. Para vocês terem uma ideia, eu pegava uma massa de resíduo, eu passava essa massa num processo, eu deixava essa massa secando inicialmente, né? Fazia um processo de pré-secagem a alta temperatura. Depois, eu extraía o máximo que nós podíamos de umidade. No próprio equipamento, existem câmaras dentro do gaseificador para isso. Então, são etapas do processo de queima. Existe um processo de pré-secagem, de secagem desse material, para que ele perca toda a umidade. Consequentemente, essa umidade é removida do equipamento, porque também vai interferir, né, na questão do processo de combustão. Depois, ele é colocado a combustão a alta temperatura, né, no processo de pirólise até chegar à gasificação. Toda a matéria orgânica queimada a alta temperatura, numa velocidade muito rápida, o que acontece? Ele libera metano. Metano é um gás combustível, né, com alta propriedade de combustão. Então, eu direcionava esse gás
para um motor onde iria fazer a queima, ou seja, para um motor de combustão. E através da queima desse gás eu gero energia elétrica. Isso é uma possibilidade de aproveitamento da massa orgânica, tá, para geração de energia. Falei para vocês, por exemplo, na questão dos aterros, principalmente a questão do aterro sanitário, que há o sistema de drenagem de gás e a captação desse gás. Também ali eu estou gerando metano pela decomposição da matéria orgânica. Só que é um processo muito mais lento se comparado a uma gasificação, a uma pirólise, por exemplo. Só que aquele gás gerado, pelo volume de resíduo que está na célula, da dimensão do aterro sanitário, né, isso vai facilitar, porque eu vou ter um volume de gás muito grande para direcionamento e aproveitamento também. Eu posso ir, por exemplo, um pátio de triagem da cooperativa de catadores que atuam dentro da área do aterro. Isso é uma possibilidade. Nós temos também a chamada combustão direta, as caldeiras. Por exemplo, as indústrias de ferro-gusa, algumas indústrias siderúrgicas de Marabá utilizam caldeiras. O que é isso? Eu estou direcionando matéria orgânica, madeira, para combustão direta na caldeira para produção de calor e vapor. É uma outra forma de aproveitamento. E a partir daí a geração, né, da energia, a questão das atividades que a indústria necessita realizar, né, a siderurgia de Marabá. Então, são situações que eu posso fazer o aproveitamento energético dessa massa orgânica. Existem algumas cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, que fazem a queima total dos resíduos sólidos urbanos. Não há nenhum processo de triagem. Simplesmente eles recolhem o resíduo orgânico, né, recolhem o resíduo sólido, perdão, no município, né, na cidade, e direcionam para o incinerador, para uma área de combustão para fazer o aproveitamento. Não necessariamente um incinerador, mas existe. E eu faço não só a queima do material, mas para diminuir o seu volume, descaracterizar o potencial biológico patogênico que esse material possa ter, mas eu também faço o aproveitamento do calor para geração de energia elétrica neste caso, né? E abastecer eletricamente uma parte da cidade. Então, são situações que eu posso fazer. Agora, lembrando que, se eu não faço nenhuma triagem dessa massa de resíduo urbana, eu vou ter aí material plástico, vidro e outros elementos que a alta temperatura vão liberar, vai ser formado gases. Então, eu preciso ter um sistema de filtragem eficiente, porque senão eu vou estar eliminando o problema do resíduo urbano, mas ao mesmo tempo emitindo poluição atmosférica. Então não adiantou muita coisa. Eu preciso ter um equilíbrio nesse processo. Então essa questão ela é muito discutida nesse sentido. Eu preciso identificar a partir daí qual é o tipo de elemento que vai ser direcionado, né? E você tem vários documentários a esse respeito sobre poluição atmosférica proveniente da queima de resíduos. Vocês podem procurar no YouTube, depois eu mando lá no grupo do WhatsApp alguns materiais a esse respeito. Então, essa queima precisa passar por um sistema de filtragem. Vocês vão ter uma disciplina específica para isso, chamada controle da poluição atmosférica. Então, a partir daí, vocês vão discutir poluição atmosférica, sistemas de filtragem para eliminar esses potenciais impactantes desse material. Então, nesse sentido, o que esse município, essas cidades nos Estados Unidos fazem é ter um equipamento para queima e aproveitamento energético do resíduo sólido urbano e, ao mesmo tempo, precisa ter um sistema eficiente de filtragem para evitar poluição atmosférica e atingir o próprio município, gerar problemas de saúde para a população. Tá? Hoje, quando se fala de poluição atmosférica, se tem um problema muito sério, porque você não tem fronteiras. A partir do momento que eu não tenho um sistema de filtragem na fonte geradora, quando isso vai para a atmosfera, eu não tenho mais como controlar. A capacidade de dispersão vai depender de N fatores, né, relacionados à circulação dessas massas de ar. E isso vai carregar esses componentes, esses elementos impactantes, para várias regiões. Já foi detectado em pesquisas fuligem de queimadas da Amazônia na cidade de São Paulo. Esse tipo de aproveitamento energético ele é muito importante, mas se tem que tomar muito cuidado na forma como isso está sendo realizado.
Capacidade de combustibilidade é a capacidade desse material pegar fogo. Grau de compactação é a redução do volume em que essa massa de resíduo pode chegar, tá? Submetida a uma determinada pressão. Quando você vai, por exemplo, para os caminhões coletores dos resíduos sólidos urbanos, na maioria dos municípios, eles são caminhões compactadores, exatamente para otimizar o aproveitamento. Então, a partir do momento que aquela parte traseira do caminhão ela enche, o equipamento para, né, o caminhão para, e o operário ele vai fazer o processo de compactação para direcionar isso lá para dentro do caminhão especificamente, né, para a área de recebimento dessa massa de resíduo, depois de compactado. Isso otimiza o sistema de coleta e eu consigo ter um volume maior, né, uma quantidade, na verdade, maior de resíduo coletado pela possibilidade de compactação dessa massa de resíduo. A geração per capita me permite identificar a quantidade de lixo gerada por habitante. Pode ser por dia, por semana, por mês, por ano, dependendo de como for o meu cálculo. Geralmente nós trabalhamos geração per capita dia e geração per capita ano. Tá? E isso está direcionado ao padrão de consumo. Qual é a função de compreender a geração per capita? E aqui nós temos duas fórmulas para a geração atual e geração futura. Aqui exatamente eu preciso o que de informação? Trabalhar o meu planejamento de sistema de coleta. Então, se eu tenho a geração atual, eu consigo dimensionar a minha frota de coleta, por exemplo, no município. Quantos caminhões, né, eu vou ter necessidade, sistema de coleta, quais são os horários, os dias nas semanas, quantas vezes eu preciso coletar naquela determinada região, naquele determinado bairro, pelas características do bairro, pelo volume de resíduo gerado. Porque se eu tenho a geração per capita, ou seja, por indivíduo, eu tenho uma estimativa no bairro da quantidade de indivíduos, eu planejo dias e horários e a frequência do sistema de coleta, de acordo com a demanda que eu vou ter, ou seja, com o volume de resíduo que está sendo gerado todo o dia naquela região, né? Aquela massa de resíduo quantitativo dela. Então, a partir daí, eu tenho como atuar no planejamento. Eu vou fazer o dimensionamento de um aterro sanitário. Eu preciso entender qual é o volume gerado, né? A quantidade, na verdade, gerada de resíduo hoje e qual é a minha projeção futura. Por quê? Eu não construo um aterro hoje para durar um dia. Eu construo um aterro com uma projeção de 15, de 20 anos de utilização. Então, eu preciso ter uma média, uma estimativa de geração per capita futura para saber o aumento dessa quantidade de resíduo sólido que está sendo gerado no município hoje e a projeção dela para 15, 20 anos, para que eu tenha estipulado a vida útil desse aterro sanitário. Então, somente dessa forma, eu vou ter a informação inicial para atuar no meu planejamento, tá? Das minhas ações. Poder calorífico, né? Capacidade potencial de desprender quantidade de calor quando submetido à queima. Então, pela literatura, né, o poder calorífico médio do resíduo domiciliar está em torno de 5.000 quilocalorias por quilo de resíduo. E o pH fala sobre a acidez ou alcalinidade dessa massa de resíduo. Em geral, situa-se na faixa de 5 a 7, ou seja, nós temos um material ácido. Consequentemente, o seu processo de decomposição acelera e aumenta essa acidificação. Por isso que o chorume é predominantemente ácido e eu preciso ter uma forma adequada de tratar esse material para evitar problemas mais significativos no meio ambiente. A composição química consiste na determinação dos teores de cinza, matéria orgânica, carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, resíduos minerais total, tá? Resíduo mineral solúvel e gorduras existentes nessa massa de resíduo. Teor de cinza está relacionado à matéria orgânica. Toda a matéria orgânica, principalmente quando ela é levada à queima, às altas temperaturas, o que sobra são as cinzas. Essas cinzas são nutrientes que existiam na matéria orgânica. Então, você pode, quando é matéria orgânica, você pode muito bem pegar essas cinzas e direcionar isso para a agricultura, para o solo. Porque você tem ali uma massa rica em nutrientes.
A relação carbono-nitrogênio está ligada ao processo de decomposição da matéria orgânica. Então, eu preciso ter um equilíbrio nessa relação carbono-nitrogênio para que a degradabilidade dessa matéria orgânica, né, seja otimizada, por exemplo, na compostagem. Então, quando eu mantenho em equilíbrio essa relação carbono-nitrogênio, eu consigo ter um processo manipulado, controlado da decomposição da matéria orgânica para a produção do composto orgânico. Então, indica o grau de decomposição da matéria orgânica contida no resíduo sólido nos processos de tratamento de exposição final. Em geral, essa relação encontra-se na ordem de 30:1, 18:1, na relação carbono-nitrogênio. Nós vamos tratar mais à frente de compostagem. Lá a gente vai estar discutindo essas relações. Na característica biológica, a questão da população microbiana e agentes patogênicos podem estar presentes nessa massa de resíduo. Então, os resíduos sólidos apresentam, quando em estado de decomposição, materiais orgânicos detentores de um potencial energético. E aí eu tenho a capacidade de realizar nutrição, mantendo o mecanismo de respiração e as atividades de locomoção desses micro-organismos. Dependendo das características biológicas, a gente precisa trabalhar isso da melhor maneira, principalmente na questão da eliminação de elementos patogênicos existentes nessa massa de resíduo, para evitar qualquer tipo de contaminação nesse sentido. Então, dentre os principais micro-organismos que são responsáveis pela decomposição são bactérias e fungos. E o estudo dessa população microbiana, bem como dos agentes patogênicos, e aí eu vou agregar a questão dos estudos das características químicas, vão permitir que a gente estabeleça quais são os métodos de tratamento e de exposição final mais adequados para aquele tipo de material. Tá? Ou seja, qual é a forma mais indicada para o tratamento dessa massa de resíduo? E o que eu preciso fazer no processo de acondicionamento dessa massa de resíduo, a partir do momento que eu identifico essa questão microbiana e dos elementos patogênicos existentes, para saber, inclusive, o grau de periculosidade dessa massa de resíduo. Porque lembre-se que materiais patogênicos está classificado como resíduo A perigoso pela ABNT 10.004. E a massa de resíduo pode apresentar alguns agentes que são chamados agentes patogênicos, tá? E micro-organismos que são prejudiciais à saúde. Nós tratamos isso também como chamados macro e microvetores transmissores de doença. Só para vocês terem uma ideia, nós podemos pegar aqui a questão das moscas. A mosca é um vetor transmissor de doença que se desloca no raio de até 15 km. Ou seja, se eu estou a aproximadamente 15 km de uma área de lixão, ou de um aterro, ou de um depósito ilegal de resíduos, com massa orgânica, com elementos patogênicos, a mosca que de repente está na minha casa é a mesma que se deslocou do lixão para cá e volta para lá. Ou seja, ela foi lá, se alimentou, se contaminou com os elementos patogênicos existentes na massa de resíduo e hoje está dentro da minha residência, possivelmente pousando os meus alimentos ou nos meus pertences. Isso é um problema sério que a gente tem que levar em consideração. E muitas vezes a gente não higieniza o local e não entende por que fica doente. Não estou dizendo que é regra que isso vai acontecer, mas isso é um risco que existe devido a essas características. Então, o raio de deslocamento dele é muito grande. E ele pode estar trazendo, né, elementos patogênicos e que pode contaminar um alimento na minha casa, pode contaminar um determinado objeto que eu entrei em contato e me contaminei de alguma forma. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Questão de ratos, né? Dependendo da característica da falta de infraestrutura e da disponibilidade de matéria orgânica, ou seja, de alimentos, esses macro e microvetores podem se deslocar. Isso é muito comum em regiões periféricas, que eu não tenho saneamento básico, que eu não tenho regularidade do sistema de coleta. Então esses animais encontram uma condição favorável para a sua sobrevivência, porque encontram locais onde estão seguros e encontram disponibilidade de alimento. E como qualquer outra espécie, se eu tenho um habitat seguro, né, livre de predadores, vamos dizer assim, de riscos à minha vida, e eu encontro alimento, essas espécies elas vão se reproduzir.
Então, vai causar um desequilíbrio na área. Eu vou ter um problema muito sério por conta disso. E esses elementos estão em contato com esses resíduos, estão se alimentando desses resíduos que podem ter elementos patogênicos, vão se contaminar e vão trazer essa contaminação para a população. Então, por isso é muito importante se trabalhar saneamento, porque a questão do saneamento e principalmente o trato adequado do resíduo domiciliar que está sendo gerado, ou seja, o domicílio gerador tem que fazer o acondicionamento adequado desse material antes do sistema público de coleta. Eu preciso ter uma regularidade da coleta para evitar também que eu tenha um acúmulo de lixo na rua ou nos canais e nas galerias como a população acaba jogando. Então, tudo isso interfere nesse processo. Eu tenho que analisar o que está acontecendo, porque eu preciso identificar, né, se a postura local da população, a falta de infraestrutura está interferindo na questão da saúde e na qualidade de vida dessa população. O que acontece por conta disso? Inchaço no sistema público de saúde. Porque eu tenho uma população sujeita, né, em contato direto com agentes impactantes e poluidores, afeta a saúde dessa população e existe a demanda pelo sistema de saúde. É muito mais caro eu cuidar de um paciente doente do que eu evitar a sua doença. Então, o investimento na área de saneamento básico, envolvendo aí também a questão da problemática dos resíduos, é uma solução primordial. É a base do que a gente discute dentro de um centro urbano para se trabalhar a medicina preventiva. Então, a partir do momento que eu faço um investimento, e infelizmente, politicamente falando, nós não temos, né, interesse, é muito mais interessante para o político, né, em termos de voto, de cair nas graças da população, dizer, olha, eu construí um postinho de saúde aqui no teu bairro, na tua rua. Eu criei uma nova unidade de saúde. Porque é uma obra visível, do que uma obra de saneamento que dificilmente a população está vendo aquilo constantemente. Hoje, ela está melhorando nesse processo de conscientização. Então, está começando a entender que investir em saneamento é importante. Mas antes era o que a gente dizia, era uma obra que fica enterrada. Então, não tem interesse. É uma obra que vai ser esquecida e isso não vai me dar volta. Então, politicamente, não se investia. Mas investir em saneamento é a base para um centro urbano ter saúde e qualidade de vida nessa população. Aí você evita o inchaço e a demanda pelo serviço de saúde. Você consegue ter mais equilíbrio nesse processo. Então, entendam que hoje, principalmente no atual cenário político, nós precisamos colocar pessoas no poder que tenham propostas. Não pessoas que só vêm discutir, né, coisas aleatórias, muitas vezes sem sentido. Então, entendam o que são as propostas hoje. Questão de saneamento, questões ambientais, questão de saúde, segurança, educação principalmente. Isso são propostas consistentes que podem mudar a nossa realidade. Então, se atentem para isso. Quais são as propostas que nós vamos ter, e principalmente nessa área de saneamento, para evitar doenças e perda de qualidade de vida dessa população. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, as suas formas de transmissões e as principais doenças. Fica para consulta de vocês, a gente não vai entrar no mérito dessa questão.